que, como nós ouvimos na prece, que nosso Senhor Jesus Cristo, que os benfeitores espirituais nos iluminem e nos ampare os nossos esclarecimentos. Na aula passada, o Ângelo Antônio encerrou a sua participação quando Domênico acabou de despachar, ameaçando com cachorros, né, uma companheira e seu filho, que era o filho dele mesmo, né, o que acabou sendo concluído com a desencarnação do menino e também a morte da mulher em extrema miséria num asilo de socorro a pessoas carentes. Isso provocou uma enorme revolta nessa nossa irmã, que queria fazer vingança ou justiça a qualquer preço a Domênico, né? Depois dessa parte, né, a Luciana dá uma paradinha e para observar melhor com a sua clarividência e consegue focalizar um novo caso, e quando ela diz assim: que horror, vejo mais, diferente mulher de olheiras fundas e negras. Quando ela chegou nesse ponto, né, ela não chegou a terminar a observação, e nesse instante, então, Domênico proferiu um grito terrível, né, e desfez-se em lágrima, exclamando, alucinado de sofrimento moral: basta, basta, basta. Vemos aqui a habilidade de Luciana, né? Essa habilidade ela havia adquirido no socorro a seu pai, que ficou durante muito tempo nas trevas profundas do umbral, num estado de alma muito ruim, e ela precisou, para auxiliar o pai, por causa da convivência, para socorrer ela acabou adquirindo essa sensibilidade, essa clarividência, né? Essa capacidade de penetração na mente das pessoas. E ela, penetrando assim a mente de Domênico, ela vê claramente os fatos, né? Assim que ela adentra, consegue inclusive ver acontecimentos que foram consequentes dos atos, né? Ter domínio amplo sobre ver e sentir sentimentos e emoções e desejos e vontade das vítimas. Ela narra sucessivos acontecimentos assim, que nos mostram um espírito inteligente, habilidoso, de uma inteligência emocional capaz de convencer, ludibriar outros espíritos encarnados para poder levar aquilo que nós chamamos de vantagens temporais e materiais na crosta terrestre, que são as sensações físicas, vantagens financeiras, prestígio e poder. Dentre as suas características pessoais, né, de Domênico, nós vamos ver a frieza como uma característica dele, né, capaz de lidar com a dor, mesmo aquelas que ele mesmo é culpado do sofrimento e da dor da pessoa, sem se envolver na dificuldade do outro. Domênico teve uma vida pautada no orgulho, que lhe trazia claro para sua mente a superioridade da sua inteligência geniosa sobre as outras pessoas. Nós vamos ver a característica também de Domênico, a vaidade aviltada, capaz de ludibriar a si mesmo, né, para manter o status de superioridade e de liderança sobre os mais fracos. E um egoísmo que lhe convencia de que podia usar e abusar de todos por sua condição. Provavelmente Domênico pensava, né, que Deus o havia colocado naquela posição e ele podia decidir, querer e julgar quem ele quisesse, simplesmente porque fora nomeado padre. Talvez assim o julgasse. Mas hoje nós que estudamos a doutrina espírita, todos nós sabemos que todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, todas as nossas palavras e ações, elas estão arquivadas em nossas memórias, né? Elas são forças que nos orientam através das lembranças,
Assim, através dessas lembranças, nós somos visitados em todos os momentos pelo conteúdo de nossas recordações, que nos faz criaturas alegres, seguras e felizes quando essas recordações são boas. Além de tudo, as nossas atitudes corretas, as nossas ações corretas, acabam atraindo em qualquer ponto onde nós estejamos, seja qual for o estágio vibratório em que a alma vive, acaba atraindo para junto de nós aquelas criaturas pelas quais nós beneficiamos para a intercessão uns pelos outros, ou seja, a troca de gentileza, de carinho, de respeito, de amizade. Ou nos tornando criaturas tristes e infelizes e perseguidos e temerosos e inseguros. Como vemos, Domênico se defendia de si mesmo, né? Guardando suas recordações e lembranças amargas. Ele guardava aqueles segredos íntimos dentro dele e guardava assim desculpas que justificassem os seus erros. Através dessas desculpas que ele dava a si mesmo, quando encarnado, ele se acercou de outros espíritos que o ajudaram e que ele ajudou esses outros espíritos também a praticarem ação, atitudes que não eram condizentes com o conteúdo de informação, de esclarecimento que ele havia recebido no seminário, porque ele havia sido estudado pelas bases dos fundamentos da doutrina católica, que é justamente o Evangelho de Jesus, né? E esse conhecimento do Evangelho de Jesus, do Cristo, lhe servia agora que Luciano lhe esclarecia através desses apontamentos, dessas recordações, como um filtro, né? Por isso que nós vamos ver que André Luiz nos diz que ele foi acometido de um surto nesse momento, que soluços atrozes lhe arrebentaram no peito, sem dar condição para que Luciana desse continuidade ao seu trabalho de clarividente. Zenóbia mantinha Domênico no colo, né? E ao ele surtar, e ao ele gritar, e ao ele realmente entrar nesse surto, nessa crise, qual é a impressão de todo mundo que está perto? De que Domênico havia piorado, né? Que havia piorado muito. Porque ele havia atingido um limite, o limite de que a sua emoção, de que as suas sensações conseguia aguentar. E para um espírito que chega nesse ponto, a pedir o arrego, a pedir, né, ou querer fugir, não é tarefa fácil para quem entra num estado de espírito refratário, né? A gente sabe que quando a gente fica emburrado, quando a gente fica nervoso, quando a gente fica de mal dos outros, fica de mal da vida, é difícil da gente sair daquele estado. Normalmente o espírito quer permanecer naquele estado, né? E aí Zenóbia esclarece a todos para tranquilizar a todos. Domênio melhora, graças ao nosso divino amigo. Então, Zenóbia diz que na realidade aquele surto, aquela crise, era uma melhora. E ela esclarece que para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também chuvas benéficas que refrigeram o coração. Ou seja, aquelas lágrimas significavam que ele, né, Domênico, conseguira analisar friamente e honestamente a sua situação e concluir a sua condição de maneira correta, né? Agora ele poderia procurar uma saída, uma solução para o problema. Apesar de ainda não ter se arrependido totalmente, percebeu que mais gente poderia acessar as suas lembranças, né? Nesse momento dá para a gente imaginar a capacidade de Domênico, inteligente como ele era, né? A sua capacidade de procurar uma solução, uma desculpa,
uma justificativa em dos seus procedimentos. Mas não encontrando, ele acaba entrando nesse desespero que ele entrou aqui. Após esse episódio, Zenóbia silenciou novamente, depois de tranquilizar todo mundo, né? E Domênico continuava naquela crise, naquele surto em que eles estávamos. André Luiz disse que todos eles estavam enternecidos, estavam compadecidos, todos eles tentando de alguma maneira ajudar e auxiliar Domênico. Então todos estavam de mentes em prece no auxílio. Ele nos diz que essa crise foi muito longa. Domênico ficou nesse estado durante muito tempo, né? E aí Zenóbia pediu ao padre Hipólito que conversasse com Domênico, que semeasse novas ideias na sua mente, na sua consciência, para que ele pudesse, né, ter argumentos, ter alguma coisa para que ele pudesse construir alternativas para a sua vida, porque naquele momento ele estava completamente perdido. Ela disse que ia fazer isso daí e pediu para eles um momento, né, avisou eles que ela iria ficar um pouco tranquila, porque ela iria tentar entrar em contato com a ex-genitora de Domênico, ou seja, aquela que foi mãe de Domênico na crosta terrestre. A gente vê uma coisa interessante aqui, um apontamento, né? A gente vê que Zenóbia chama ela de ex-genitora, ou seja, ela estava no plano espiritual, tinha sido mãe dele na terra, no mundo espiritual não era mais mãe, né? Ela na realidade era um espírito que o amava profundamente e que ela estava chamando a ex-genitora justamente para que ela pudesse conduzir Domênico novamente aqui para a crosta terrestre, porque precisava iniciar um processo de reencarnação futura, né? Assim, nós vamos ver que Zenóbia vai entrar em profunda meditação, entrando em contato através de mental, né, através de telepatia, do jeito que nós queremos falar, entrando em contato com a mãe de Domênico, e a gente vai ver Hipólito erguendo a voz e falando com aquele espírito extremamente necessitado de um esclarecimento, necessitado de melhora, né? E aí Hipólito lhe fala uma frase, ele diz assim: irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa, deseja efetivamente a redenção, ou seja, deseja realmente ser ajudado, ser salvo desta condição, né? E André Luiz diz que é interessante, que Domênico, né, o que ele conseguiu entender, André Luiz, ficou completamente despreocupado daquilo que o padre Hipólito lhe falou. Ele não prestou atenção na pergunta que o padre Hipólito lhe falou, mantendo-se assim, extremamente impressionado. Ele estava assim, estarrecido, ele estava assim, muito surpreso com as afirmações que Luciana havia falado para ele. Ele estava completamente impressionado de Luciana ter penetrado os assuntos tão particular, tão pessoal, assuntos que ele julgava que estavam protegidos. Ele guardava aqueles segredos no seu íntimo, nunca imaginou que alguém pudesse alguns dias observar os seus desmandos. Ele achou que estava guardado dentro dele. Então, ao invés de responder o padre Hipólito, a pergunta que o padre Hipólito lhe fez, ele faz um questionamento. Existe então justiça divina anotando as faltas, né? Eu, quando era menino, né, nas aulas de catecismo da Igreja Católica, dizia para nós que existia um livrão lá onde eles anotavam os nossos pecados. Essa é o conceito de Padre Hipólito, porque ele diz assim: há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do Espírito,
Ou seja, né, ele acreditava que tudo estava anotado, que Deus tem um livro onde anota todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, né, aquele negócio de que Deus vê tudo, que Deus sabe tudo, né? Então, Padre Hipólito, né, bem habilidoso, né, ele falou que todos nós trazemos na própria consciência o arquivo permanente de nossos atos, né, no caso dele, dos nossos erros. E depois que Hipólito falou isso daí, aquela tristeza, né, se apoderou de Domênico, porque ele percebeu que realmente as lembranças estavam tudo nele. E aí André Luiz diz que Padre Hipólito, com muita inflexão de piedade, de compaixão por Domênico, lhe diz assim: assim também as pessoas que foram justos, os bons, são portadores de notas íntimas que glorificam ele perante o nosso Pai Celestial. E Hipólito lhe faz um pedido, diz ele: olha, cerra, ou seja, fecha para sempre, meu amigo, a porta do egoísmo interior. Cala a vaidade, o orgulho e a impenitência. Ou seja, deixa de enganar-se, querendo fugir do necessário arrependimento. E ainda lhe pede para que ele não maldiga, não fale mal, não culpe a igreja, né, que ele foi educado. Porque a igreja que havia reunido tanto ele, Hipólito, como Domênico, era santa em seus fundamentos. Ou seja, a base dos ensinamentos da Igreja Católica é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz que a igreja que reunia ambos no círculo carnal é santa nos seus fundamentos. Ou seja, o Evangelho de Jesus é que comanda os ensinamentos. E aí ele esclarece a Domênico que ele e Domênico, né, nós no caso, né, os padres, é que fomos maus servos, desviando os princípios que nos foram ensinados para a satisfação de nossos instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal através de puras manifestações do culto exterior, ou seja, fazer uma missa para os outros, né, não para si, aliado à política corruptora, esquecendo deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. E aí, Hipólito lhe faz uma pergunta: se porventura a gente pode culpar uma mãe porque o filho dela comete um crime de maneira voluntária, comete um crime porque ele quer, pode julgar a mãe, né? E aí ele disse que a Igreja Universal, não essa igreja, né, de terra, mas a Igreja Universal do Cristo, a que tem os seus ensinamentos corretos, que congrega todos os seus apóstolos, servidores e aprendizes, né, de todas as religiões, é a mãe amorosa e fiel. Né, quando ele fala isso daí, novamente, né, o orgulho ferido, né, e completamente sem argumentos inteligentes capazes de justificar as suas ações, de novo, Domênico surta. Ele volta a chorar, né? E o espírito infortunado revela-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando comoção e lágrimas, né? Que é o que André Luiz nos diz aqui. Mas o Padre Hipólito continua a sua orientação na sementeira de argumentos iluminados que vai servir para que ele possa raciocinar. E Hipólito argumenta que ele não era o único, né? O Domênico não era o único espírito que estava naquela condição, né? E diz para ele: ó, não condenes não condenes ninguém, porque quantos antigos superiores nossos espiam em regiões tenebrosas, quantos se enganaram honrando a si mesmo, esquecendo o Senhor que passou fazendo o bem. Muitos de nossos chefes orgulhosos que nos dirigiram às atividades, com o cálculo de governar-lhe as decisões,
baixaram o sepulcro em solenes exéquias, através de fanfarras e esplendores. Ou seja, padres, bispos, grandes religiosos que desencarnaram, né? Tiveram missas maravilhosas, com capelas, com igrejas, com catedrais floridas, coro de corais cantando, banda, orquestras, fanfarras, tocando louvores a Deus, né? Tiveram caixões maravilhosos para descer o corpo ao sepulcro. Essa condição era a da crosta terrestre. Aí ele diz assim: para comparecerem aqui no plano espiritual em dolorosas necessidades do corações, quais se fossem miseráveis mendigos. Muitos deles aguardam melhoras, né? Aguardam dias melhores, no fundo de viscoso pântano, nutrindo ódio destruidor. Outros imploram socorros, ansiosos de paz e renovação. Nesse ponto da conversa, né, nós recordamos que Domênico estava chorando, raciocinando de maneira correta, mas estava chorando, estava em crise. Aí Padre Hipólito lhe sugere algo maravilhoso, né? Lhe dá um objetivo novo na vida, algo para começar uma nova vida, uma solução para ele continuar vivendo e melhor ainda, né? Sendo útil, servindo a Deus, se reconciliando, né, a sua consciência ao Evangelho de Jesus. E então o Padre Hipólito lhe diz: por que motivo não nos restaurarmos também, a fim de movimentarmos o necessário serviço de amor que redime sempre? Levantemos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros de outro tempo, reconduzindo-os ao porto da salvação. Recordemos aquele cujo nome augusto juramos felicidades ao céu na terra, ou seja, na crosta terrestre, quando nós nos formamos a padre. E faz-lhe uma pergunta: dói-lhe a impenitência, ou seja, o arrependimento e o remorso? Fere-te a humilhação e o vexame? E aí então Hipólito fala para ele sobre Jesus, né? Que é aquilo que nós sabemos na doutrina espírita, é o nosso modelo e guia, aquele que ele, Domênico, deveria ter procurado para pautar as suas atitudes, para utilizar os seus potenciais, a sua inteligência, a sua capacidade de inteligência emocional, para que pudesse utilizar de maneira correta perante o seu semelhante. E Hipólito lhe sugere o exemplo de humildade e de aceitação ativa de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz Hipólito: Jesus, porventura, não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Diante de tais argumentos, né, de tais comparação, não restou outra alternativa a Domênico a não ser analisar os fatos, né, e responder de maneira sensata e honesta. Sim, concordando, né, de uma maneira muito triste. Tudo isso é verdade. Quando chegou nesse ponto, Zenóbia, que trazia ele no colo, ali com a cabeça no colo, fazendo carinho nele, fez um gesto significativo a Hipólito, para que Hipólito parasse, né? E ele suspendeu aquelas considerações imediatamente. Domênico estava raciocinando, estava analisando, fazendo conclusões corretas, melhor, concordando com apontamentos que estavam certos. Então era hora de dar outro rumo àquela operação interessante. Assim, né, André Luiz nos diz
que dando assim para eles a certeza de que alguém respondia ao chamamento silencioso de Zenóbia, né, que havia ficado concentrado ali, conversando com alguém, ativando alguém, compareceu diante daquela pequena assembleia ali, uma velhinha. Era uma senhora muito simpática, que de pronto conquistou a todos pela sua delicadeza, pela forma do seu comportamento, pela sua simplicidade, pela sua generosidade irradiante, né? Ela chegou, contemplou a todos com bondade e depois deu um abraço em Zenóbia, como se Zenóbia fosse uma filha muito amada, muito querida. Depois cumprimentou a todos, né, de maneira cortês e reconhecida, e André diz então que não era necessário a qualquer apresentação daquela senhora. Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe, né, ou ex-mãe, né, de Domênico, se nós quisermos assim pensar. Mas mostrando, né, seja mãe ou seja ex-mãe, mas mostrando a ligação pura de amor que ligava aqueles dois espíritos, Ernestina ajoelhou-se no chão junto àquele espírito infeliz que estava ali. Colocou as mãos juntas, olhou para o alto e rogou proteção aos céus. A cena é divina, é santa. Imagino a emoção daqueles espíritos ali presentes diante da prece. André Luiz não colocou a prece aqui, né? E concluiu que algo de diferente aconteceu, né? Ou por causa da renovação profunda que modificaram o padrão vibratório de Domênico, ou fosse, né, por causa da ação dos espíritos invisíveis aos olhos de André Luiz. André Luiz não conseguia ver, mas ele sabia que tinha espíritos muito mais evoluídos que ele não conseguia enxergar ali perto, auxiliando, né, manipulando as energias fornecidas por todos de maneira conjunta em benefício de Domênico. Domênico era completamente cego, não conseguia enxergar ninguém, nem Zenóbia não conseguia enxergar ninguém, mas como que se fosse assim, uma coisa assim inexplicável, ele conseguiu enxergar Ernestina, ele viu Ernestina, né? A prece de Ernestina, pronunciada com verdadeiro amor, traçou uma ligação, construiu uma estrada de acesso entre ela e aquele espírito infeliz. Então o que se pôde ver ali não era mais um espírito refratário, né, revestido de conceitos errôneos, mas uma atitude de um espírito carente, necessitado de apoio para se segurar, para sentir-se seguro. Foi assim que André Luiz narra que comoventes gritos alcançaram o íntimo de todos. Ele gritou, mãe, mãe, né? E André Luiz concluiu que aquela criatura que se mostrava ali tão rígida e indiferente, o padre que zombara de tantos corações humanos na terra, segundo a retrospecção, segundo as visões que Luciana havia trazido a todos, ali igualmente invocara o nome da mãe como se fosse uma criança chorosa que estava perdida, afastada do lar. Ele conta que Domênico abriu ansiosamente os braços, procurando o peito, o seio amigo da mãe, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, quando ele procurou, ajudou ele a refugiar-se no colo materno, né? Colocou ele perto do coração da mãe dele, e a mãe dele, foi assim que Ernestina o apertou então de encontro ao peito,
E pareceu que Domênico, naquele momento, ao sentir o contato com a mãe, havia encontrado um oásis, um repouso supremo, né? E a gente fica imaginando que abraço, né? Era esse, né? Era o que ele procurava, era o seu desejo, o que mais queria, o que ele mais precisava para poder se abrir e para poder pensar realmente de maneira clara, sem precisar se defender de ninguém. Mãe, minha mãe, gritava, tentando colocar a cabeça de encontro ao peito da mãe, né, a fim de sentir a presença da mãe melhor. Ajude-me, perdoa-me, perdoa-me, gritava. O interessante é que para a mãe ele conseguiu confessar-se, colocar-se na condição de criminoso perante a lei de Deus. Talvez pela confiança do seu amor, talvez não, com certeza pela confiança no amor, na indulgência que a mãe tem capacidade de ter para com os filhos. E assim Domênico, recordando o trabalho de Luciana, né, que lhe alterava o ser, que lhe alterara a sua compreensão, a sua noção de vida, ele diz: a justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão, ou seja, aquele que foi banido pela sociedade, que a sociedade tem nojo, não quer, um malvado, detestado, uma pessoa infame. E ainda ele diz, um celerado, ou seja, um malfeitor, um bandido. E aí ele diz para ela que um hediondo passado está vivo dentro de mim. Ou seja, um assombroso, um medonho, uma coisa que me assusta, né? Esse passado está dentro de mim, não consigo me livrar dele. E aí ele diz, ó mãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Né? Nesse ponto, a gente chega ao fim das nossas explicações. Eu sei que tem uma pergunta, mas o João vai trazer para nós o conteúdo dessa resposta, né? E essa interessante modificação, né, que se opera dentro desse espírito que passou por uma situação extremamente difícil. O João vai dar continuidade na semana que vem. Que Jesus nos ilumine a todos e que nós possamos refletir muito sobre os estudos e sobre as lições que nós temos recebido. Muita paz a todos.